No vídeo de hoje eu quero falar com vocês aqui sobre a busca que estava me destruindo, que era a busca por dinheiro. E talvez você já tenha passado por isso em algum momento e nem tenha se dado conta. Talvez quando você perceber seja tarde demais. Então no vídeo de hoje eu quero falar um pouco aqui sobre a busca por dinheiro que estava me matando. Para você que está chegando agora no canal, meu nome é Cláudio, eu tenho 38 anos de idade, sou casado, tenho 2 filhos. Recentemente havia aberto um delivery de pizzarias. Há 90 dias havia aberto um delivery de pizza, ainda está aqui a bag aqui, ó, pizzas do Cláudio. A mesa de mármore, forno, tá tudo ali, pessoal. Um investimento de mais de 5 mil reais eu investi aqui nesse delivery e estava tudo caminhando bem, porém estava me destruindo, tá? Porém tinha algo que estava me destruindo, que era a ânsia de vencer na vida, de provar para as pessoas que eu não era um fracassado, tá? Embora muitas pessoas que assistam meus vídeos aqui tenham enxergado dessa forma, por eu desistir de algo tão precocemente. Afinal de contas, meu delivery aqui ele só durou 90 dias. Teve muitos comentários aqui falando que era cedo para desistir. Eu até concordo. Só que a desistência em si desse sonho, não foi por questões financeiras, porque o delivery não dava lucro, muito pelo contrário. Eu abria somente aos sábados e domingo e era algo que já vendia bem, tá? Tava me trazendo uma margem legal. Porém, o problema maior, tá? No decorrer dessa história eu vou falar para vocês, mas um dos problemas que vinha me matando demais, vinha castigando de mim, era a ansiedade, tá? Ansiedade por ganhar dinheiro, ansiedade por ser um novo empresário, ansiedade por não entrar na estatística das empresas que quebravam nos primeiros 12 meses, na ansiedade de ficar rico, tá? A verdade é essa. E tudo isso contribuía para que de ficar rico, certo? E eu abri esse delivery somente aos sábados e domingos, porque durante a semana eu trabalhava, tá? Em uma hamburgueria. Eu invisto na Bolsa de Valores já tem basicamente 5 anos, tá? Que eu invisto na Bolsa de Valores e após descobrir esse mundo novo para mim, de investimentos, de Bolsa de Valores, estudando, fui consumindo conteúdo, fui buscando cada vez mais conhecimento e aquilo ali foi gerando em mim um desejo ardente, cara, de vencer na vida, tá? De vencer na vida, de ficar rico, de dar uma vida melhor para minha família. E não é que minha família tem uma vida ruim, tá? Uma vida de bosta, como se diz. Não, pelo contrário, a gente, graças a Deus, tem casa de morar, tem carro, a gente não passa necessidade. Tudo que a gente quer comer, a gente, graças a Deus, nunca faltou, sempre a gente como que tem vontade, certo? Porém, a gente vive um mundo capitalista, né? E a medida do ter nunca enche, o ser humano ele nunca está satisfeito. Então, além de investir na Bolsa de Valores, ter uma renda passiva de mais de R$500 por mês, trabalho como motoboy em uma hamburgueria, tenho um salário de R$2.500 nessa hamburgueria. Faço fretes aqui com o meu Celtinha. Aqui também. Às vezes tem meses aqui que eu faço R$450, R$600. Tem um canal do YouTube aqui que me gera uma renda, muito pouca por sinal, mas ainda assim gera. A cada 2, 3 meses aqui eu consigo sacar 100, 120 dólares, que vai dar um pouco mais de R$600, certo? A gente tem renda extra aqui de perfumaria, tá? Vendo cosmético aqui, eu e minha esposa. Então a gente tem várias fontes de renda e recentemente eu tinha feito um projeto para criar mais uma fonte de renda, o Pizzas do Cláudio, que vinha dando muito certo, a verdade é essa. E aí muita gente fala, pô cara, o seu problema é que você não foca. Inclusive o Diego do Resumo da Ópera, ele falou que quando a gente meio que eu tô atirando para todo lado, eu não consigo focar numa coisa só, né? Mas, enfim,
Por ser pobre, por saber de onde eu vim, das dificuldades que eu passei, eu sempre quero melhorar de vida e eu sempre quero criar novas fontes de rendas. E até então todas vêm se desenrolando aqui, algumas com mais dificuldade do que outras. Caso do YouTube aqui, eu passei 3 anos para poder monetizar, certo? E o Pizzas do Cloud é um projeto que eu tinha em mente já há muito tempo, porque eu sempre, tá? Sempre me considerava um fracassado, por nunca ter empreendido, por nunca ter tentado colocar um negócio para mim. E aí, abri o Delivery Pizzas do Cloud, era um sucesso, né? Vinha vendendo muito bem, eu estava com faturamento mensal aqui de R$ 5.000, somente aos fins de semana, tá? E é faturamento, pessoal, não é lucro, tá? Não confunda faturamento com lucro, mas ainda assim eu tinha uma margem muito boa, tá? Tava acima de 20% a minha margem de lucro, ok? Só que, cara, eu não tava conseguindo, como é que eu posso falar, pessoal, a palavra? Eu não tava conseguindo aproveitar essa viagem, a verdade é essa, né? Porque tem vários fatores, tá? O primeiro é que empreender é complicado demais no Brasil. Então, abri essa pizzaria, eu já trabalhava de segunda a sexta e foquei em trabalhar de domingo de domingo a domingo, sem folga. Passei mais de 90 dias, tinha um projeto de passar 6 meses nessa rotina, investi muito mais aqui na minha pizzaria, porque eu sempre via e vejo ainda um grande potencial de crescimento nesse negócio, tá? Porque analisando o cenário, analisando o mercado aqui na região, locais onde algumas pizzarias não atendiam, qualidade de produto. Então eu busquei trabalhar em cima disso aí, é algo que vinha dando resultado. Porém, cara, nos 90 dias já estava ficando muito cansativo para mim. Eu sempre trazia esses relatos aqui. Aí eu sei que, enfim, você pode me chamar de preguiçoso, você pode falar que eu sou procrastinador, o que vocês quiserem, fiquem à vontade para comentar, tá? Porque eu mesmo, tá? Eu me faço essas cobranças diariamente. Mas eu sempre tento, eu sempre paro, penso e reflito sobre o porquê que eu tomo cada decisão, tá? E o que me levou a isso. Então, estava cansativo demais. Como eu falei, eu já trabalho, a minha esposa. Muitas pessoas falam, quando eu falei que fechei, o pessoal falava que dava para conciliar, que minha esposa podia ajudar. A minha esposa, ela já ajudava, tá? Então, primeiramente, um dos motivos pelos quais eu fechei, porque é assim, a minha esposa, tarefa de casa, quem é dono de casa aqui ou dona de casa vai saber que não é fácil, né? Lavar roupa, lavar casa, cozinhar, passar, cuidar dos filhos, cuidar do marido, é uma tarefa que é cansativa, tá? E não tem descanso, não tem férias ser dona de casa. Primeiro ponto esse. Segundo, no período da tarde, sempre, a minha esposa, ela vai trabalhar como manicure, ela trabalha por conta própria, faz unha a domicílio. Sem contar que também a gente trabalha com cosmético aqui, que às vezes exige um pouco mais de tempo. E quando ela chegava em casa, tá? Cansada por sinal à noite, ela ainda tinha que estar aqui no delivery aqui, me ajudando, tirando os pedidos. Muitas vezes durante o dia ela fazia questão de cozinhar carne, cozinhar frango, temperar, certo? Então, cara, primeiramente já me veio essa preocupação. Minha esposa, ela estava se sacrificando, né? Ela estava se sacrificando em busca do meu objetivo, tá? Um objetivo novo, por sinal. Então eu comecei a perceber isso, ela nunca reclamou, nunca, ela sempre esteve disposta a me ajudar. Só que eu comecei a pensar sobre isso. Eu comecei a refletir sobre o tempo que eu estava passando na pizzaria. Comecei a refletir sobre tempo de qualidade que eu não estava tendo com minha família. A gente não saía para passear, a gente não saía para comer. Eu mal tinha tempo com meus filhos, né? Mas ia fazendo como todo bom brasileiro, empurrando com a barriga até onde dá certo. Só que aí, cara, veio uma questão porreta que foi, eu já contei isso aqui, vai parecer historinha triste, mas eu vou contar novamente para quem tá chegando agora e ainda não sabe o que aconteceu. Infelizmente, meu sogro, que também me ajudava aqui na pizzaria, descobriu um problema sério de saúde, tá? Uma leucemia, uma trombose também. E aí as coisas já começaram a desandar daí, porque meu sogro é um cara que me ajudava bastante, é um cara que
tinha meu respeito, que eu gostava, ele se dava bem com todo mundo, a minha esposa muito apegada. E aí algumas vezes a gente, enfim, aqui é interior do Rio Grande do Norte, para fazer esse tratamento tinha que ir para Mossoró, RN, né, a 200 quilômetros daqui da cidade, e eu que ia com ele, tá? E não ia reclamando não, ia de todo bom coração, porque meu sogro ele sempre esteve disposto a ajudar quem quer que fosse, principalmente a gente da família, e comigo não era diferente. E aí acontecia de às vezes a gente chegar tarde e ainda abrir a pizzaria cansado pra caralho, ter que trabalhar, né? E aí eu ficava, pô, se esse tratamento vai se prolongar um pouco mais, vão ter muitos mais visitas médicas dele ao médico aqui e vai demandar muito mais tempo. E eu preciso estar pronto para isso aqui. E aí eu já comecei a ficar pensando nisso aí, né? Só que infelizmente, pouco tempo após meu sogro descobrir essa doença, infelizmente ele veio a falecer. Foi algo que abalou bastante a família, abalou minha esposa, ainda está abalada até hoje. E me abalou também, tá? Embora eu sei que muitas pessoas detestam sogros, sogras, eu posso dizer e agradecer a Deus pela bênção que foram meu sogro e minha sogra, tá? Porque eu nunca tive problema com eles. Eram pessoas maravilhosas. Minha sogra ainda está viva, que também tem problema de saúde. E aí, cara, com essa morte aí, eu comecei a refletir que eu não estava melhorando de vida, certo? Eu estava piorando, tá? Financeiramente falando, eu até poderia estar caminhando para alcançar os objetivos que eu queria. Mas como pai de família, como esposo, como um ser humano, como é que eu estava, certo? E aí a conta não estava fechando, certo? Quando eu ia fazer essa conta aí, por um lado eu estava atingindo o que eu queria, os resultados, estava ganhando dinheiro, só que por outro eu estava perdendo a minha vida, porque primeiramente eu não conseguia mais descansar, dormir direito, e essa questão de empreender, principalmente para mim, eu não sei se tem empreendedores aqui que já passaram por isso, me causava muita ansiedade, certo? Eu ficava ansioso procurando cotação de preço em mercado, para sempre pegar os produtos bons, com preços bons, em promoção. Eu ficava ansioso com mensagens de cliente, eu ficava ansioso em preparar conteúdos, marketing aqui da pizzaria para estar alcançando clientes, e na própria correria aqui em si, em sempre fazer o melhor. Então, quando eu simplesmente tomava banho, encostava na cama, muitas vezes eu não conseguia fazer a coisa que era mais fácil para mim, tá? Até então, de fazer, básica, era encostar o travesseiro e dormir, certo? Eu não estava conseguindo fazer isso, infelizmente. E nos vídeos que tem aqui sobre empreender, quando eu trazia a realidade da pizzaria, talvez vocês tenham percebido o meu semblante naquele tempo e como é que eu tô hoje. Então, não estava conseguindo dormir, não estava conseguindo descansar. Com esse problema do meu sogro, só piorou, a minha esposa também não. E eu percebi que eu não estava dando atenção para eles, certo? A gente não saía para uma missa mais, final de semana. E tem gente que fala, pô, mas dá para se organizar, dá para planejar melhor o seu tempo e fazer isso. Da forma que eu estava, era muito difícil, pessoal, porque como eu falei, não é algo que eu estava dedicado só à pizzaria. Eu tinha essas outras fontes de renda que eu falo para vocês. Eu trabalho como motoboy a semana toda e ao sábado e domingo eu me dedicava à pizzaria, certo? E quando sobrava um tempinho, cara, eu queria tentar relaxar, porque quando eu deitava eu não conseguia, como eu falo para vocês, estava ficando muito ansioso e já fazendo a contabilidade, vendo os resultados, vendo o lucro, vendo em que eu tinha que investir, fazendo o caixa da empresa para fazer novos investimentos e assim sucessivamente. Só que do outro lado estava faltando o principal, que era a minha presença aqui, o apoio, tá? O apoio físico e emocional à minha esposa, à minha família. Então, diante disso, dessa corrida maldita, assim, que eu falo, por dinheiro, tá? Que acaba nos cegando, você acaba focando tanto em um objetivo, você vai naquela famosa visão em funil, tá? Você só vê o final ali, mas você não vê o enredo, o estrago que isso ali tá fazendo. Então,
Então comecei a refletir sobre isso e tomei a decisão, tá, de fechar o delivery aqui depois de 90 dias. Muita gente me apoiou, muita gente criticou, falou que não deveria fazer isso, que eu vou viver de quê, que trabalhar para os outros, é como que é, enfim. Eu sei que não é fácil, tá? Não é fácil. É muito melhor você ser patrão do que ser funcionário, mas para quem está dentro do operacional, para ser patrão também não é nada fácil, viu, pessoal? Não é. Eu senti na pele isso aí como é que é. E ser CLT, não é o meu caso, mas ser CLT, trabalhar para os outros, cara, isso aqui não é uma derrota, isso aqui não é nem um fracasso, tá? Isso aqui, na verdade, é um mérito, uma honra você ter um emprego, tá? Porque você pode reclamar do seu emprego, você pode reclamar do seu patrão, do seu chefe enjoado, só que tem alguém do outro lado ali que daria tudo para ter aquela oportunidade que você tem, porque não está tendo condições de colocar comida na mesa, não está tendo condições de pagar aluguel, certo? Então a gente foca tanto numa direção ali, que a gente acaba esquecendo de tudo que a gente conquistou. De tudo que a gente conquistou. E aqui eu quero pegar nesse ponto importante do que eu já conquistei, tá? Não é que eu esteja satisfeito, tá? Realizado. Eu estou realizado. Eu quero mais. Só que eu imponho limites. Hoje eu tomei essa decisão de fechar o delivery, de continuar trabalhando para os outros, porque eu tenho totais condições de fazer isso. Essa escolha não é algo que vai me prejudicar lá na frente, porque como eu falei, eu trabalho na hamburgueria, eu tenho outras fontes de renda, certo? Minha esposa, ela trabalha, tá? Ela também tem mais de uma fonte de renda. Então, cara, a gente já temos uma casa de morar, a gente já tem um carrinho para vir fazer nossas viagens, nossas correrias, temos moto, cada um tem um transportinho, uma motinha, temos saúde nesse momento, certo? Então não faz sentido eu sair que nem um louco agora, procurando ser um escravo da empresa, que era isso que eu estava me tornando, simplesmente para bater no peito assim e falar, eu trabalho para mim, eu vim de baixo, eu construí minha empresa, certo? No longo prazo, uns 5, 10 anos, talvez essa pizzaria estourasse, eu contratasse mais funcionários, não precisasse estar lá dentro do operacional, talvez. Mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o tempo que eu teria perdido com meu filho, tá? Eu tenho um filho de 6 anos e tenho um de 16. Tá? Então, hoje, eu vivo muito mais feliz. Mesmo, cara, você pode achar que é hipocrisia, que não sei o que é historinha bonita. Mas hoje, olha, hoje é dia dos pais, eu não sei em que dia você está vendo esse vídeo. Brinquei demais com meu filho, dei atenção para ele. Fiquei com minha esposa, tô dando apoio que ela merece, tá? E que ela merece. A gente foi comprar comida fora hoje, almoçamos bem. Vontade de comer umas sobremesas gostosas. É um pouco mais caro do que o habitual que a gente come aqui. Mas fomos lá, compramos, comemos, todo mundo ficou satisfeito. Certo? É lógico, para fazer tudo isso aqui você precisa de dinheiro. E se eu não tivesse essas fontes de renda, se eu não tivesse nenhuma outra forma de ganhar dinheiro, eu me obrigaria a me manter nisso aqui, mas não é o caso. Hoje eu tenho esse poder de escolha, de parar, escolher o que é que eu quero fazer e continuar vivendo minha vida de boa, sem preocupações, sem conta, ao lado das pessoas que eu amo, tá? Dedicando o maior tempo e atenção possível a meus filhos, a minha esposa, porque daqui a 5, 10 anos, às vezes você descobre uma doença, tá? Que é incurável, e aí você começa a refletir que você trocaria todo o dinheiro que você ganhou em busca de saúde para estar com as pessoas, só que isso não será possível. Às vezes lá na frente armaria 3 vezes, alguém da sua família adoece, se vai, como é o caso do meu sogro, e você não tem a oportunidade de voltar, de falar com aquela pessoa, de viver, certo? E o dinheiro, você consegue ganhar dinheiro de qualquer forma, pessoal, tá? Há várias formas da gente ganhar dinheiro, da gente fazer dinheiro, da gente enricar. Mas se você perder alguém importante da sua família, tá? Alguém importante para você, cara, isso aqui não tem dinheiro no mundo que traga isso aqui de volta. Então, a busca por dinheiro estava me matando por isso, porque eu estava deixando o que realmente era importante para trás.
para focar único e exclusivamente no dinheiro. Eu já falei aqui várias e várias vezes de casos de pessoas aqui que enriqueceram e quando chegaram a certa idade não podiam usufruir, porque não tinham saúde, porque não tinham mais as pessoas importantes com que eles queriam compartilhar aqueles momentos, e viveram uma vida infeliz, tá? Uma vida corrida, todo tempo em busca de dinheiro, e quando realmente poderiam descansar, não foi possível, porque as pessoas que eram para estar lá comemorando com ele já não estavam mais, ele já não tinha mais saúde. Então esse foi o vídeo de hoje do canal Investidor Baixa Renda. Se esse conteúdo aqui te trouxe algo de importante, tá? Alguma reflexão importante, despertou algo que é bom em você, eu não sei, deixa aqui nos comentários, curte o vídeo e se inscreva no canal, valeu?